Isaías capítulo 6. Eu quero a sua atenção à leitura para lermos todo o capítulo, ok? Estarei lendo na versão NVI, na nova versão internacional. Se você tem uma versão diferente e de repente tem dificuldade em acompanhar a leitura, você pode acompanhar aqui no Data Show. Isaías capítulo 6, a partir do verso 1 até o versículo 13. Vamos fazer a leitura, em seguida estaremos orando a Deus. Todos abriram e encontraram? Reverência e temor nos corações. Façamos essa leitura. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então, ouvi a voz do Senhor clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele disse: vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração desse povo. Torne surdos os ouvidos dele e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos sejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra seja totalmente desolada. E ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas, assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Vamos orar ao Pai? Nesse momento, ore comigo fazendo um pedido a Deus, que Ele possa iluminar a nossa mente para entendermos a sua palavra nessa noite. E permaneça com o texto aberto. Curva sua fronte, feche os olhos e oremos a Deus. Querido Deus, nós te louvamos, Pai, pela tua graça. Nós te louvamos pelo teu poder, por tuas misericórdias. Nós te louvamos porque tu és fiel e estás sempre conosco. Neste momento, Deus, nós carecemos, nós suplicamos uma intervenção especial do teu Espírito, a fim de abrir a nossa mente, trazendo luz, aquecer os nossos corações, gerando fé para aceitarmos, ó Deus, a tua palavra e praticarmos com empenho, com fé e zelo pela tua glória. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nos abençoe. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém.
Amada igreja, o profeta do Antigo Testamento era indiscutivelmente um homem solitário. Era um indivíduo sério, escolhido por Deus para uma tarefa penosa. O profeta do Antigo Testamento servia como uma espécie de promotor público. Era um porta-voz designado pelo Supremo Juiz do céu e da terra para trazer juízo sobre aqueles que pecassem contra o seu tribunal. O profeta, irmãos, não era um filósofo terreno. Ele não era um filósofo terreno que escrevia com suas opiniões para que outros eruditos viessem a discutir os seus escritos. Também não era um dramaturgo que compunha dramas para entretenimento do público. Não. Um profeta no Antigo Testamento era um mensageiro. Ele era um arauto do Rei Todo-Poderoso, do Soberano do Universo. As suas proclamações eram introduzidas pelas palavras, assim diz o Senhor. Quando um profeta do Antigo Testamento se levantava com esse discurso, ou com essa que chamamos de fórmula profética, assim diz o Senhor, todos sabiam que aquele homem naquele momento estava declarando, pronunciando as palavras do próprio Deus. Dizem alguns estudiosos que a perspectiva de vida de um profeta no Antigo Testamento não era muito longa. Um profeta corria risco de morrer a qualquer momento. Um teólogo norte-americano chamado R.C. Sproul, ele diz que um profeta no Antigo Testamento pode ser comparado a um sargento das Forças Armadas na linha de frente na Segunda Guerra Mundial. Logo, ele poderia morrer a qualquer momento. A maldição do profeta, irmãos, era a solidão. Frequentemente tinha que morar em cavernas. E era no deserto que costumava a encontrar-se com Deus. Às vezes a nudez era seu guarda-roupa e um pedaço de madeira sua gravata. Suas canções, suas músicas eram compostas com lágrimas. Você já pode imaginar e chegar à conclusão comigo que ser um profeta no Antigo Testamento não era um cargo desejado por muitos, ou pelo menos pela maioria. Ser um profeta no Antigo Testamento era ter uma vida difícil, era ser rejeitado, era ocupar um cargo que não se abria concurso público para ocupá-lo. Apenas aqueles que eram vocacionados, apenas aqueles que eram chamados por Deus, ocupavam esse cargo. Não era algo que alguém desejava ser, porque geralmente era chamado para uma vida de sofrimento, além do privilégio de estar sendo usado por Deus, além do privilégio de ser um instrumento nas mãos do Todo-Poderoso. Isaías ben Amós foi um homem assim. Esse era o seu nome. Isaías, irmãos, foi profeta de profetas, um líder de líderes. Ele é chamado profeta maior por conta do vasto material escrito que leva o seu nome. Você sabe que no Antigo Testamento nós temos uma classificação. Didaticamente nós dividimos os profetas em profetas maiores e profetas menores. Não quer dizer que um é mais importante ou mais ou menos poderoso que o outro. Os profetas maiores, assim como Daniel, Ezequiel, Jeremias e Isaías, são chamados de profetas maiores porque eles compuseram, a sua produção literária é vasta, é longa. É assim que Isaías é considerado no meio acadêmico. Isaías, irmãos, ele foi um homem singular, cheio de peculiaridades. A maioria dos profetas era de origem humilde, pobre, camponeses, fazendeiros e até pastores. Contudo, Isaías era da nobreza.
Isaías era um estadista. Ele transitava livremente nos corredores do Palácio Real, enquanto que a maioria dos profetas tinham uma origem humilde, pobre, eram vassalos e plebeus. Isaías era um estadista. E era, por sinal, um estadista conhecido. Tinha acesso direto à corte real. De maneira que Deus fez uso de Isaías para falar a vários reis, a vários monarcas de Judá, incluindo Uzias, Acás e Ezequias. O que distinguia os profetas de Israel de outras pessoas era o caráter sagrado de seu chamado. Ele não partia dos homens, como já lhes falei. O chamado, a vocação profética, tinha sua causa primeira na pessoa do próprio Deus. Ninguém podia candidatar-se a esse cargo. O indivíduo tinha que ser chamado, selecionado, escolhido diretamente por Deus. O chamado, portanto, irmãos, para tal ministério era soberano. E detalhe, uma vez que Deus chamava, não podia ser recusado. O chamado divino, irmãos, era irresistível, era soberano, era um cargo que Deus não recebia um pedido de demissão, por exemplo. Ele chamava e não recebia um não por resposta. Acredito eu que dentre todos os chamados registrados no Antigo Testamento, o relato do de Isaías talvez seja o mais dramático, o mais conflituoso. Nós temos aqui informações de que ele se deu no ano da morte do rei Uzias. É exatamente o que nos informa o versículo 1 do capítulo 6. Quem era o rei Uzias? Cujo falecimento dele é notado aqui no texto que lemos. O rei Uzias, irmãos, ele morreu aproximadamente 800 anos antes de Cristo. O seu reinado foi importante na história judaica. Ele foi um dos melhores reis que governaram Judá. Uzias subiu ao trono com apenas 16 anos de idade e reinou em Jerusalém até os seus 52 anos de idade. A Bíblia diz que Uzias começou o seu reino em santidade, fazendo o que era reto perante o Senhor. Uzias foi morto, irmãos, nas batalhas. Ele foi vitorioso nas batalhas. Levantou as muralhas da cidade. Estimulou a economia em Jerusalém. Restaurou o poder militar de Judá. De maneira que Uzias foi conhecido como um grande e amado rei. Contudo, todavia, entretanto, o seu fim não foi um dos melhores. E daí eu quero lhe chamar a atenção ao fato de que não adianta apenas começar bem. Tem que continuar bem. E tem que terminar bem. Não adianta nadar e morrer na praia. O ministério, ele é uma longa jornada. Começa com o chamado soberano de Deus em nossas vidas. E Deus nos capacita, Deus nos habilita, Deus nos sustenta durante todo o período do nosso ministério. E o propósito divino é que não só continuemos bem, mas venhamos a concluir bem, para a glória dele. Quantos nós não conhecemos que começaram bem, tiveram uma caminhada mediana, até consideravelmente bem, mas terminaram em desastre, em escândalo, em escárnio, não terminaram bem. O exemplo de Uzias. Por conta de um ato insano de desobediência, Uzias passou a morar fora de sua casa, separado de sua casa por conta da lepra. Porque ele foi excluído da casa de Deus. Deus traz juízo sobre ele por conta de sua desobediência. Quando Uzias morreu, apesar da vergonha dos seus últimos anos, foi indiscutivelmente um período de luto nacional.
Apesar da vergonha dos seus últimos anos, ele era um rei amado, trouxe muitos benefícios para a nação de Judá. E daí, irmãos, ao que nos parece, Isaías foi ao templo, talvez procurando consolo em uma época de lamento nacional e pessoal. É possível que Isaías tenha ido ao templo lamentar e chorar a morte de um monarca, apresentar talvez o pecado do povo que, segundo os capítulos anteriores, estava assumindo proporções absurdas, a ponto de Deus rejeitar o culto do povo. Mas quando Isaías entra naquele templo para chorar a morte de um monarca, ele tem um encontro com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que está e habita no alto e sublime trono. Ele obteve, irmãos, mais do que havia pedido. Isaías, naquele lugar, ele observa as maravilhas de Deus, ele observa a maravilha do ser de Deus naquele lugar. Eu quero lhe chamar a atenção às divisões do texto e trazer algumas lições para as nossas vidas nessa noite. Em primeiro lugar, o profeta viu a maravilha do ser de Deus. É o que está registrado nos versos de 1 a 4. Uzias estava morto. No entanto, Isaías viu outro rei ao entrar no templo. Ele viu o rei soberano. O texto sagrado diz que os serafins voavam com os rostos cobertos, porque não lhes era permitido ver a face de Deus. Estavam também com os pés cobertos, porque era uma atitude de humildade, pois o lugar onde eles estavam era solo santo. E com duas voavam. Observe, irmãos, que naquele momento, o profeta, ele teve um contato com a soberania de Deus. Porque aquele que está no alto e sublime trono governa sobre tudo e sobre todos. Ele teve, irmãos, um encontro com aquele que governa todas as coisas. Perceba que Deus, ele nunca olha para cima. A conclusão é fácil, é porque tudo está abaixo dele. Nada está acima de Deus, tudo está abaixo dele. De maneira, irmãos, que a soberania de Deus é aquilo que o distingue de toda a criação. É o que faz Deus ser totalmente separado da sua criação. É por isso que alguns estudiosos dizem que Deus, ele é o totalmente outro. É aquele que é incomparável, é aquele que está, de fato, além da sua criação, é aquele que habita em luz inacessível, é aquele que se assenta no trono. Agora, Deus, ele é de fato aquele que habita em luz inacessível, mas ao mesmo tempo é aquele que se revela na sua criação. Ele é soberano, mas a sua soberania não lhe aparta da criação. Ele está além da criação, mas ao mesmo tempo intervém, se faz presente, se revela a criação, está próximo dos homens, e naquele momento o profeta Isaías percebe que o Deus Todo-Poderoso se revela a ele, de maneira que ele pode contemplar a glória de Deus. Mas tem um outro detalhe aqui. É nesse contato íntimo que não só a soberania de Deus é revelada, mas principalmente a sua santidade. Perceba que o texto relata que os serafins clamavam. Mas tem um detalhe no texto. Os serafins clamavam uns aos outros e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Esse é o cântico que nós chamamos de trisságio ou 3 vezes santo. Os serafins cantavam uns para os outros. É como se um olhasse para o outro e dizia: olha, ele é santo, ele é santo, ele é santo, ele é santo, ele é santo. Um inflamava o outro. Um declarava para o outro a santidade do Deus que eles adoram eternamente. De um Deus que eles adoram desde que foram criados por Deus. E assim para todo sempre.
O profeta, irmãos, portanto, ele é confrontado pelo que há de mais puro, ele é confrontado pela plenitude da essência divina, a sua santidade. Deus se revela para o profeta como verdadeiramente ele é, ou seja, não há impurezas em Deus, não há falhas em Deus. O pecado, irmãos, em Deus é uma impossibilidade moral. Agora, diferente de si e de seus contemporâneos que viviam em declínio espiritual e apostasia, Isaías tem um contato com o que, ou o contato com quem é infinitamente puro. Olha que coisa interessante. Diante do Deus Santo, Isaías tem, portanto, a capacidade de refletir que o contexto em que ele vive é totalmente oposto. Porque foi Deus quem falou nos primeiros capítulos do seu livro de Isaías que o povo está em pecado, em flagrante adultério. O culto Deus já não recebe mais. Impressão, irmão, semelhante devemos ter nós, cristãos do século 21. Compreender a santidade de Deus, a fim de sermos atraídos por ela, a fim de adorarmos a Deus, adorarmos não apenas pelo que Ele dá, não apenas pelo que Ele oferece, mas adorar a Deus por quem Ele é, e Ele é absolutamente santo. Observe que a aplicação bíblica, ou o chamado bíblico, é para nos parecermos com quem adoramos. Você lembra do Salmo? Quando diz que os ídolos têm boca, mas não falam, olhos, mas não veem. E aí vai. E lá no final diz assim: tornem-se semelhante a eles todos os que adoram. Estou parafraseando o texto. De maneira que nós nos parecemos com quem adoramos. Ora, se eu adoro a Deus, se eu sou um adorador do Deus verdadeiro, do Senhor Jesus Cristo, revelado nas Escrituras, logo eu me pareço com Ele. Aqueles que não se parecem com Deus, é porque não adoram a Deus. Aqueles que não se parecem com o Deus Santo, aqueles que não vivem em santidade, é porque não adoram a Deus, porque quem adora a Deus verdadeiramente é chamado para se parecer com Ele. É o que está acontecendo aqui com Isaías. Mas tem algo interessante ainda. Ao contrário do que acontecia em seus dias, o profeta sente a dimensão de um perfeito louvor celestial. Há aqui, irmãos, uma perfeita harmonia que há no céu entre adorador e adorado. E que revela um contraste com o que acontecia nos dias de Isaías. Perceba que os serafins estão adorando a Deus. Eles estão entoando um cântico. E o cântico é Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Há uma perfeita harmonia. O tom está correto. A música agrada a quem de fato deve ser louvado. Diferente do que acontecia nos dias de Isaías, que a adoração do povo estava dando comichões em Deus. A adoração do povo estava sendo repudiada pelo próprio Deus. O povo estava adorando a si mesmo. Estavam fazendo do culto um culto a si mesmo. Havia entretenimento, havia pecado, havia tudo menos uma adoração sincera a Deus. Mas no céu há serafins que cantam a santidade de Deus. Amados irmãos, eu quero lhes chamar a atenção ao fato de que as Escrituras Sagradas nos convocam a adorar a Deus com os anjos, a fazermos parte desse grande coral, a adorarmos ao Senhor, adorando a Ele na beleza da sua santidade. Há um único propósito da inologia da igreja: adorar a Deus. A canção é direcionada a Deus. Os louvores devem ser direcionados a Deus.
As letras devem ter Deus, o seu Filho, a Trindade Santa como tema principal. Mas a grande questão é que nós vivemos dias que a nossa inologia visa muito mais a necessidade dos homens do que a glória de Deus. Vivemos em cultos, irmãos, e participamos de cultos a personalidades. Dias em que a adoração bíblica já não é mais uma referência na igreja, mas sim um ministério gospel que está no topo das baladas. Entenda uma coisa. A adoração na igreja tem uma finalidade. É proclamar a glória de Deus. Quem determina a adoração na terra é a adoração do céu. Quem determina a adoração na igreja é a adoração que acontece no céu. Não é o último ministério de louvor de mais sucesso na parada gospel. Não é. Quem determina o louvor da igreja, quem determina a adoração da igreja, como deve ser o culto a Deus, é o próprio Deus. É Deus quem diz como Ele quer ser adorado. É Deus quem diz como Ele deve ser adorado no meio da igreja, no culto solene, na reunião dos santos. Ele quer que a sua santidade seja proclamada. Ele quer que a sua santidade seja proclamada e vivida em realidade na vida dos seus filhos. O profeta Isaías teve um contato com essa verdade. Mas o verso 5 do capítulo 6 nos ensina uma outra coisa. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Naquele momento santo, irmãos, e de adoração, o profeta toma conhecimento, não apenas da santidade e da soberania de Deus, mas principalmente de sua podridão interior. E a razão é simples. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você conhece de si mesmo. Como é que você pode conhecer mais de você? Dependendo de para quem você faça essa pergunta, a resposta pode ser a seguinte: faça um mergulho interior. Meditação. Para que você tenha momentos de introspecção, para conhecer quem verdadeiramente você é. A grande questão é que quando nós fazemos uso desses métodos de autoajuda, a conclusão que chegamos acerca de nós mesmos são as mais otimistas possíveis. Nós sempre nos enxergamos como pessoas capazes, competitivas, boas, mal compreendidas pelas demais, mas eu sou o cara. Nós temos até a capacidade de olhar para o espelho e dizer: glorioso és tu, glorioso és tu. Mas a grande questão, irmãos, é que quando nós nos aproximamos da santidade de Deus, nós temos de fato o parecer real, o dossiê de fato de quem somos. Perceba que naquele momento não eram apenas as portas do templo que estavam tremendo. O que mais tremia no edifício, irmãos, era o corpo do profeta Isaías. De Isaías, quando viu o Deus vivo, o monarca que reina no universo, revelado diante dos seus olhos em toda a sua santidade, Isaías gritou, ele clamou: ai de mim! Essa expressão, irmãos, é estranha. É estranha porque o normal seria o profeta dizer: ai de ti. É comum nós encontrarmos no Antigo Testamento os profetas dizendo: ai de ti. E em seguida, depois desse ai, é um ai de juízo. Sempre vinha uma palavra de juízo da parte de Deus sobre a nação, sobre o monarca, sobre o estadista. Mas agora a coisa inverte. Isaías diz: ai de mim. Em outras palavras, ele está
invocando o juízo de Deus sobre ele. A santidade e a perfeição de Deus, irmãos, lhe revelam quem verdadeiramente ele é, um pecador. Isaías tem um contato com a podridão do seu pecado. A santidade de Deus, naquele momento, lhe pôs ao avesso. E ele não tinha outra alternativa a não ser clamar a Deus por destruição. Esse é o sentimento daqueles que se aproximam diante de Deus, reconhecendo que são pecadores, reconhecendo que não tem nada a oferecer a Deus, reconhecendo que não há nada que possamos fazer de bom a ponto de Deus ficar admirado, reconhecendo que a sua performance, a sua retórica, a sua oratória ou qualquer uma outra manifestação de boas obras é agradável diante de Deus. Tudo o que fazemos é maculado pelo pecado. Não só o que fazemos, mas quem somos é maculado pelo pecado. Com a expressão, ai de mim, o profeta invoca a maldição de Deus sobre sua própria cabeça. É a expressão, o anúncio do fim. Essa expressão, irmãos, revela aniquilamento. Isaías, tido como um homem justo e reto, naquele momento descobre que não é tão bom quanto ele imaginava ser. Imagine agora uma pessoa cheia de si mesma, orgulhosa, arrogante, jactanciosa. Imagine uma pessoa soberba. Imagine uma pessoa que olha todos de cima para baixo. Quando ela se apresenta diante de Deus, Deus lhe põe para o avesso e ela põe a mão no nariz, porque não suporta a podridão do que ela está contemplando. O pecado, irmãos, é desse jeito na nossa vida. Quando nós nos apresentamos diante de Deus, Deus revela os desejos e as intenções mais impuras do nosso nobre coração. Quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, mais tomamos conhecimento de quem somos. Porque é Deus quem sonda as cumieiras do nosso coração. É Deus quem traz à tona quem verdadeiramente somos. E naquele momento, irmãos, Isaías é impactado desta forma. Tudo isso lhe leva a sentir a angústia da morte e a se sentir responsável por suas próprias transgressões, porque ele não era diferente do povo. Por isso que ele diz: eu sou um homem de lábios impuros e habito em meio a um povo de impuros lábios. Isaías está dizendo: o povo é pecador e tem mais uma coisa a Deus: eu não sou diferente. Naquele momento, irmãos, o hino que Isaías ouvia não era mais santo, santo, santo. A sua consciência gritava: impuro, impuro, impuro. As suas convicções, irmãos, e valores vêm ao chão. É quando Deus de fato destrói o orgulho humano. É quando Deus de fato quebra o ser humano. Numa linguagem futebolística, é quando Deus vem com as cravas da chuteira na canela e mostra quem verdadeiramente somos. Aprendamos isso. Um contato com a santidade de Deus deve nos levar a essa mesma convicção de pecado. Em uma sociedade, irmãos, como a nossa, tão corrompida quanto a de Isaías, é necessário que haja essa mesma convicção de pecado, contato com a glória de Deus, para sermos postos ao avesso. As pessoas mais santas, as pessoas mais piedosas, são aquelas que mais se aproximam de Deus. As pessoas que mais zelam pela glória de Deus são aquelas que se aproximam da santidade de Deus, que foram convencidas por Deus, vencidas pela graça,
São aquelas pessoas, irmãos, que se renderam, que entregaram as suas armas, que apresentaram a Deus mãos vazias, não tendo nada a oferecer a Deus, apresentando a sua pobreza espiritual, indo ao chão, reconhecendo a sua ineficácia, reconhecendo a sua podridão. Amados irmãos, devemos entender que na vida cristã, preste bem atenção, na vida cristã não basta apenas parar de beber, não basta apenas parar de fumar, não basta apenas vir à igreja, cumprindo um ritual de domingo à noite, sair daqui com a consciência tranquila, como se estivéssemos indo e voltando a uma missa, quando não é. A vida cristã é mais profunda do que isso. É bem verdade que quando temos um encontro com Deus, os nossos vícios vão embora, somos libertos. Mas não é apenas isso. Não basta apenas ser amigo de um crente. Não basta apenas ser filho de crente. Ou você tem uma experiência de salvação verdadeira, ou você se aproxima da santidade de Deus e se arrepende dos seus pecados, você continua sendo o mesmo pecador de antes, e talvez um do tipo perigoso. É daqueles que parece, mas não é. Daqueles que é difícil ser identificado. Daqueles que podem até ocupar um cargo na igreja, mas na realidade nunca teve uma experiência de salvação. Ou você encontra-se com a santidade de Deus, ou você continuará sendo a mesma pessoa. Temos que sentir, irmãos, o pavor do nosso pecado e derramar as lágrimas do arrependimento. Certa vez, eu acordei de madrugada, ainda era solteiro, seminarista, e eu determinei no meu coração naquele dia, eu disse: Senhor, é hoje que eu vou me esforçar para ficar 24 horas sem pecar. Não é possível que eu não passe nem um dia. Eu quero ser o homem mais santo da face da terra. Acordei no início da manhã, ainda era escuro, coloquei os meus joelhos no chão e pedi isso a Deus. Voltei, deitei na cama, minutos depois voltei para pedir perdão, pois eu já tinha pecado. Certa feita, eu cheguei em um culto de oração na igreja que eu fazia parte. Havia orado já em casa, e como de costume naquela igreja, era 15 minutos de oração de joelhos antes de começar de fato o culto. Botei meu joelho no chão, não tinha muita coisa a dizer a Deus. Fiz uma oração muito breve. Senhor, muito obrigado por estar aqui essa noite, fala comigo, te agradeço em nome de Jesus, amém. Quando fui me levantando dos meus joelhos, veio aquela voz no meu ouvido: fica aí! Você está louco de ficar de pé? É a esposa do pastor que está conduzindo as orações. Ela vai olhar para você, assim como todos os irmãos da igreja, e vão dizer: que seminarista cru, sem espiritualidade, não suporta nem 15 minutos de joelhos. E daí, irmãos, resumo da ópera: eu orei 3 minutos para a glória de Deus e 12 para zelar pela minha própria glória. Fiquei de joelhos, de castigo, para que as pessoas pensassem que eu era espiritual. Pecado. Eu tenho certeza que naquele momento, Deus olhou dos céus e disse: ó fariseu hipócrita. A não ser que Deus nos convença do pecado, nós não podemos nos livrar dele. Todos os nossos esforços serão inglória, naufragarão, a não ser que Deus nos convença dele. Mas nós temos que verter as lágrimas do arrependimento. Quando eu descobri essas coisas, irmãos, aí foi choro e pranto por me sentir imundo diante de Deus. Há uma outra verdade aqui. O profeta foi alvo da maravilhosa graça de Deus. Observe o que acontece nos versos 6 e 7. Então
um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Preste atenção. Isaías estava no chão. Todas as fibras nervosas do seu corpo tremiam. Naquele momento, irmãos, podemos conjecturar. Isaías desejava um lugar para se esconder, mas como se esconder de Deus? Desejava qualquer coisa, menos o olhar penetrante de Deus. Entretanto, não havia lugar para se esconder. O profeta, irmãos, vivia uma enorme angústia moral. Culpa era a palavra que gritava em sua mente. No entanto, o Deus Santo também é o Deus de graça. Não permite que o seu servo continuasse, ou não permitiu que Isaías continuasse prostrado em solo. Imediatamente tomou providências para limpar Isaías e restaurar a sua alma. O texto sagrado diz que Deus ordenou a um dos serafins que entrasse em ação. Aquela criatura angélica moveu-se com rapidez, com velocidade. Voou do altar com uma tenaz. Uma tenaz, irmãos, é um pegador de brasas. Pegou uma brasa no altar. Do fogo ardente tirou uma brasa viva e voou até Isaías. Aquela queimadura, irmãos, nos seus lábios, gerava dor. Mas era uma demonstração de misericórdia. Um ato doloroso, porém, de purificação na vida do profeta. Nesse ato divino de santificação, Isaías experimentou um perdão que foi além da purificação dos seus lábios. Ele foi inteiramente transformado, completamente perdoado, porém, não sem a terrível dor do arrependimento. Aprendamos algo. O único pecado que Deus não perdoa na vida dos seus servos é aquele que não é confessado. É João quem diz: se confessares os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar. Pecado não confessado é pecado não perdoado. Mas o profeta estava prostrado, chorando a dor do arrependimento. E agora Deus lhe perdoa completamente. Amados irmãos, servimos o Deus que perdoa as nossas transgressões. Isso significa que a graça de Deus é superior aos nossos pecados. Não somos um caso perdido, irmãos. Jesus tem poder para nos purificar. Não há pecado medonho demais que não seja vencido pela graça. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. É Paulo quem diz, escrevendo aos Romanos. A grande questão é que, entendo eu, é que há pessoas que vivem no tormento dos seus pecados e não recorrem à graça. Querem passar por uma autopurificação. Isso nunca vai acontecer. Ninguém pode santificar-se a si mesmo, a não ser por meio do auxílio do Espírito Santo. É bem verdade que eu tenho que fugir do pecado, lutar contra o pecado, mas essa fuga, essa luta só será eficaz se tivermos a intervenção de Deus na nossa vida, se recorrermos à graça de Deus, se Deus tocar os nossos lábios, a nossa vida com uma brasa viva a fim de nos queimar. É a graça de Deus, irmãos, que faz um homem, por exemplo, como o apóstolo Paulo, perseguidor de crentes, se tornar um vaso de honra nas mãos de Deus. É a graça de Deus que faz mulheres como a mulher samaritana, uma mulher de moral duvidosa, se tornar uma pregadora, uma proclamadora do Evangelho. Foi a graça de Deus que nos tirou do lamaçal do pecado e nos fez ser quem somos hoje. Santos, olha só que coisa, santos pecadores,
Pecadores redimidos, restaurados, que tiveram contato com a glória de Deus, com a santidade de Deus, e toda vez que eu correr no erro, no acidente de cometer uma nova transgressão, continua tendo graça para me perdoar. Para cada rio de pecado, há um oceano de graça para o povo de Deus. Cabe aqui a pergunta do apóstolo Paulo: pecaremos, pois, para que a graça abunde? Paulo responde com enfático: de maneira nenhuma. O fato de nos deleitarmos na graça não quer dizer que eu posso abusar dela. O fato de eu saber que já sou perdoado, caso cometa alguma transgressão, há perdão, não quer dizer que eu tenho que pecar deliberadamente, ou seja, livremente, como pensavam, por exemplo, alguns judeus do passado. Para que a graça de Deus abunde na minha vida, eu tenho que pecar bastante. Não é bem assim. Quando eu sou vencido pela graça, eu luto contra o pecado, eu evito o pecado. Jeremias capítulo 31, verso 34. Perdoarei as suas iniquidades, e dos teus pecados jamais me lembrarei. Alguém já disse, acredito eu que inspirado nesse texto de Jeremias, que Deus pegou os nossos pecados, lançou no mar do esquecimento e botou uma plaquinha: proibido pescar. Por fim, o profeta recebe um maravilhoso chamado ao ministério. É o que acontece nos versos de 8 a 13. Quando Deus diz: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E o profeta responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero chamar a sua atenção, não perca o raciocínio. A visão de Isaías, irmãos, tomou agora uma nova dimensão. Até então ele havia visto a glória de Deus, ouvido a canção dos serafins, sentindo o calor da brasa em seus lábios. Agora, pela primeira vez, estava ouvindo a voz de Deus. Perceba, em uma leitura atenta do texto, somente agora Deus fala. Isaías falou, os serafins entoaram canções, mas é agora que ele ouve a voz de Deus. Subitamente os anjos ficaram em silêncio. E a voz que a Bíblia descreve como o som de muitas águas ecoou pelo templo com a pergunta: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? O homem, meus irmãos, preste bem atenção, geralmente parte do quebrantamento para a missão. Parte de um momento íntimo com Deus. Parte do convencimento de Deus para a missão. Isaías compreendeu a pergunta. Era uma convocação para ser enviado. Ser enviado significa funcionar como emissário, como porta-voz de Deus. Ele entendeu. Deus já havia quebrado o seu coração. E agora Deus chama Isaías. Porque Deus estava buscando um voluntário, irmãos, para entrar no ofício solitário, desagradável de profeta. A quem enviarei? Isaías se prontifica sem titubear. A resposta dele é: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías, irmãos, ele foi convocado para uma estranha missão, muito estranha. Mas uma vez que foi Deus que deu, tem todo sentido. Ele pregaria para uma geração que não iria se converter. Sua mensagem salvaria gerações posteriores, mas não a sua própria geração, porque Deus não estava usando a pregação de Isaías para salvar, mas sim para endurecer o coração do povo.
Eu quero chamar a sua atenção ao texto novamente. Verso 8, verso 9. Ele disse, é Deus, vá e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Preste atenção ao drama. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Aí Deus continua, verso 10. Torne insensível o coração desse povo. Torne surdo os ouvidos dele e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Você sabe o que Deus está dizendo a Isaías? Isaías, a tarefa para você é o seguinte: pregue para o povo não se converter. Irmãos, eu estou aqui há 1 ano e meio pregando para que você seja edificado e pecadores se convertam. Agora imagine se Deus tivesse me chamado e dito, pregue para ninguém se converter. No mínimo eu ia entrar em crise. Porque o que todo pregador gosta de ver são vidas convertidas. O que todo pregador gosta de ver são pessoas obedecendo a Deus, se rendendo aos pés de Deus, aos pés da cruz de Cristo. Mas Deus convence Isaías de pregar para ninguém se converter. A pregação seria de juízo, para endurecer os seus corações e não para salvá-los. Deus não queria que aquela geração se convertesse. Sabe por quê, irmãos? Deus é soberano. Converte quem Ele quer. É Ele quem chama, é Ele quem salva, é Ele quem usa a pregação. Se Deus quiser, eu prego, e os corações continuam blindados. Mas no dia que Deus abrir, o povo se rende. Segundo detalhe, é que o fato de ninguém se converter não implicou no exercício da missão. Isaías deveria pregar independente do resultado. Por quê? Quem dá o resultado não é o pregador, quem dá o resultado não é o profeta, quem dá o resultado e os frutos da pregação é o próprio Deus, é o próprio Espírito, quem convence o pecador da justiça, do pecado e do juízo. Duas coisas temos que considerar no chamado de Isaías. Primeira coisa, é que o Senhor Deus foi capaz de pegar um indivíduo quebrado e enviá-lo para o ministério. O profeta estava esmagado como ovo. Porém, o Senhor o reconstruiu. Transformou o homem pecaminoso em um profeta. Tomou um homem de lábios impuros e fez um porta-voz de sua palavra. É assim que acontece. Porque Deus, irmãos, Ele não chama os sábios, Deus não chama os poderosos, Deus não chama os capacitados, Deus chama aquele que não é para ser em suas mãos. Foi assim comigo, foi assim com você também. Eu não sou de maneira nenhuma de família nobre, até sou. Eu acho que o meu avô foi o carroceiro mais habilidoso de João Pessoa. Ele tinha até carteira de motorista, de chofé de charrete. Não sei se você sabe, mas aqui em João Pessoa, para pilotar carroça de burro, tinha que ter habilitação, e meu avô tinha. Tinha que dar ré no burro, tinha que ser um carroceiro habilidoso. A minha avó vendia a melhor tapioca e o melhor bolo com café do Mercado da Torre. E a minha mãe até hoje vende o melhor churrasco, o churrasquinho de João Pessoa em frente à Caixa Econômica, vendendo jabá, viu, mãe? O melhor churrasquinho de João Pessoa. Não sou de família nobre. Deus poderia ter chamado outra pessoa. Você não concorda? Mas Deus gosta de confundir as coisas. Portanto, quando a gente se sente que não é habilitado, é Deus quem habilita o profeta.
mas sempre parte do quebrantamento para a missão. Tem que ter uma experiência com Deus. Amados irmãos, entendo eu que é dos escombros da raça humana que Deus produz obras e pedras de valor. O ministério não é para pessoas perfeitas, é para os que são chamados soberanamente por Deus. Não são para pessoas impecáveis, é para aqueles que se arrependem do seu pecado. Não são para aqueles que se chamam, são para aqueles que são chamados. Talvez você se encontre aqui como eu era, um jovem sem muitas pretensões ministeriais. Talvez você esteja na casa de Deus, mas ainda não ouviu o chamado do dono da casa. Contudo, Deus tem um chamado para você, não tenho dúvida nenhuma. Deus tem interesse na sua vida. Deus deseja lhe fazer um pregador do Evangelho. Deus deseja fazer você um discípulo, sal da terra, luz do mundo. Alguém que proclama a glória de Deus onde quer que esteja. Um dos grandes problemas, uma das grandes falhas da igreja é achar que a pregação do Evangelho resume-se ao pastor, à missionária, aos pastores, às missionárias. Não! No sentido mais real, todo crente é um missionário. Se houve uma experiência de salvação, você tem a responsabilidade, por que não, o privilégio de pregar o Evangelho, de proclamar as boas novas do reino, de anunciar para as nações que Jesus Cristo é o Salvador. Existem pessoas, irmãos, que Deus chamou e elas duvidam de seu chamado. Existem pessoas que já estão no ministério e se acham indignas e talvez incapazes. Mas eu quero dizer que Deus chamou a sua igreja, separou um povo para si, para através dele proclamar a sua glória. A única maneira do mundo conhecer a Deus é através da pregação da igreja. Há uma segunda lição aqui. O segundo ponto aqui é que Deus não aniquila a personalidade de quem Ele chama. Ele chamou Isaías, ele disse: a quem enviarei? Isaías respondeu: eis-me aqui. Isaías, irmãos, ainda podia falar como um eu. Eis-me aqui. Ele fala na primeira pessoa. Ainda possuía uma identidade, possuía uma personalidade. Deus não procura destruir o eu do indivíduo, como afirmam alguns. Destruir o eu e reconstruir. Não. Deus redime o eu. Deus transforma quem você é. Deus cura o ego para que ele seja útil e se realize na missão para a qual a pessoa é chamada. Perceba que a personalidade do profeta passou por uma revisão completa, mas não foi anulada. Ele continuava sendo Isaías ben Amós. Ele entrou no templo como Isaías e saiu como Isaías, porém transformado, restaurado, redimido, santificado. Era o mesmo indivíduo, mas agora com a boca limpa, com o coração puro e com mãos santas. Entendo eu que Deus purifica aquele que Ele chama. Eu entendo também que há sempre uma brasa ardente separada para tocar nos seus lábios, para tocar nos meus lábios, para tocar o lábio daqueles que são vocacionados por Deus. É Deus quem age em mim, é Deus quem age em você, é Ele quem opera, irmãos, maravilhas na nossa vida, é Ele quem opera maravilhas nesse lugar. Você quer ser um profeta? Quem nessa noite quer ser abençoado como um profeta? Quem nessa noite quer ser abençoado como foram abençoados? Você acredita, você crê de fato que os profetas do passado eram homens abençoados, amém? Você quer ser abençoado como eles eram, amém?
Viva como eles viveram. Eu quero só lhe lembrar que Isaías foi partido no meio. Eu quero só lhe lembrar que Daniel foi lançado à cova dos leões. Eu quero só lhe lembrar que Paulo perdeu a cabeça. Porque ser considerado profeta como alguns são aí é muito bom. Sinônimo de prosperidade, carro, casa, jatinho. Os profetas da prosperidade. Mas aquele profeta, irmãos, esses profetas são falsos profetas. Os profetas bíblicos são os verdadeiros profetas. E se eu quiser ser abençoado como esses homens foram no exercício da missão, eu tenho que viver como eles viveram, com coragem, intrépido de coração, sem temer a homens e apenas a Deus. Ter um compromisso firmado com o Evangelho, com a pregação do Evangelho. E ponto final. Você quer ser abençoado ainda? Saiba que você está sendo convocado para uma missão árdua, solitária. E as suas canções serão compostas com lágrimas. Se a sua resposta é positiva, bem-vindo ao deserto, a morada dos profetas.